Olá, estudante, tudo bem com você? Meu nome é Wellington Soriano, sou professor de matemática. Hoje preparei uma aula muito legal para você. Para tirar melhor proveito da aula, lhe convido a pegar uma folha de papel ou um caderno e um lápis. Antes de começar, algumas informações sobre a nossa aula. Esta aula é do segundo ciclo da EJA. Tem como objetivo de aprendizagem reconhecer sua própria capacidade de raciocínio matemático, desenvolver o interesse e o respeito pelos conhecimentos desenvolvidos pelos companheiros. E tem como objetivo específico perceber a grandeza massa em situações do dia a dia. Não se esqueça de confirmar sua presença apontando sua câmera para o QR Code que aparece aí na sua telinha. Apresentações feitas, agora sim. Vamos lá então? Vem comigo! Hoje nós vamos aprender sobre a grandeza massa em situações do dia a dia. Mas o que é essa grandeza massa? A massa é uma grandeza que mede a quantidade de matéria que compõe um corpo. Por exemplo, eu tenho aqui em minhas mãos um pacote de arroz. Então, a massa é a quantidade de arroz que está dentro desse pacote. Esse outro pacote aqui é um pacote de polvilho. A massa é o quê? É o que está dentro desse pacote, é o polvilho. É a quantidade de polvilho que está dentro desse pacote. Também, o meu corpo, ele possui uma massa. E qual instrumento utilizamos para medir a massa de um objeto ou produto? O instrumento utilizado para medir a massa é a balança. E olha só que interessante, existem diversos tipos de balança. Quem já não subiu em uma balança, não é verdade? Veja essa balança de medir a massa de uma pessoa. Vou aproveitar e também medir a minha massa. Além daquelas balanças nas farmácias ou postos de saúde em que subimos para medir a nossa massa, existem aquelas balanças nos supermercados. Você já viu? Quando compramos carne, frutas ou legumes, aí a atendente sempre usa a balança para medir a massa desses produtos. Geralmente, essas balanças são balanças digitais, como essa aqui. Também existem aquelas balanças muito utilizadas em cozinhas, essa pequena aqui, que também é digital, que cozinheiras e cozinheiros utilizam esse tipo de balança, utilizam em casa e também nos restaurantes. Elas servem para medir a massa de um ingrediente que vão em cada receita. Existem também as balanças com ponteiro, como esta aqui, ó. Balanças antigas, com 2 pratos, que um fica de um lado, outro de outro, e coloca um peso de um lado, né? É colocado o produto do outro lado. E existem as balanças bem maiores, que podem medir a massa até de um caminhão. Mas por que é chamado de massa e não de peso? Porque peso é uma força invisível que atrai os corpos para a superfície da Terra. E a massa? A massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. Portanto, o correto é dizer que as balanças medem as massas dos corpos e objetos, não o peso deles. Essa grandeza massa é muito utilizada no nosso dia a dia. Muitos produtos são comercializados ou vendidos utilizando essa grandeza. Vamos fazer uma atividade? O que é a grandeza massa? Letra A, é uma grandeza que mede o comprimento da matéria. Letra B, é uma grandeza que mede a quantidade de matéria que compõe um corpo. Ou letra C, é uma grandeza que mede a altura de um corpo. Vou te dar um tempinho para responder. Respondeu? Vamos corrigir? Então, a resposta certa é a letra B. Então, a grandeza massa é uma grandeza que mede a quantidade de matéria
que compõem um corpo. Se você respondeu assim, acertou. Parabéns! Existem coisas bem levinhas que quase não sentimos a massa delas quando colocamos na palma da nossa mão. E coisas bem pesadas que precisamos até de usar as duas mãos para levantar, não é mesmo? Veja só, geralmente precisamos ordenar a massa de objetos do nosso dia a dia, ou seja, saber qual é o mais leve ou mais pesado. Por exemplo, quero comprar o legume ou fruta mais leve da feira. Tenho aqui na minha mão um tomate e na outra mão um jiló. Percebo que o jiló é mais leve, tem mais facilidade de segurar, logo ele é mais leve. Que tal você estimar na sua casa a fruta ou legume que seja o mais pesado, apenas segurando em suas mãos? Inclusive, sugiro checar a sua estimativa das mãos usando a balança. E você, gostaria de fazer mais uma experiência como essa? Então pegue aí o seu caderno e coloque assim na palma da sua mão. E pegue um lápis ou uma caneta e coloque na outra mão assim. Então, qual é o mais pesado? Bem, eu sinto aqui que é o caderno, certo? E o mais leve, o lápis. Percebeu? Quando você pega um objeto na mão, consegue perceber se ele é bem leve ou se ele é pesado. Quando a gente mede a massa de um objeto, animal ou pessoa, essa massa tem de vir acompanhada de uma unidade de medida. E quais são as unidades de medida da massa mais conhecidas e usadas? São o quilograma, que usa o símbolo kg, e o grama, que usa o símbolo g. 1 quilo é igual a 1000 gramas. Se falarmos meio quilo, estamos falando ou nos referindo à metade de 1000 gramas, que são 500 gramas. Se falarmos que o produto tem 2000 gramas, estamos dizendo que o produto possui 2 quilogramas ou podemos falar 2 quilos. Vamos fazer uma atividade? Observe a figura que mostra 1 quilo de arroz. Quantos gramas tem o produto? Letra A, 250 gramas. Letra B, 500 gramas. Ou letra C, 1000 gramas. Vou te dar um tempinho para responder. E aí, conseguiu responder? Vamos corrigir. Então, a resposta certa é a letra C. 1 quilo é igual a 1000 gramas. Se você respondeu assim, acertou. Muito bem. Vamos ver algumas situações em que usamos o grama e que usamos o quilo. Essas embalagens informam a massa do produto. Esse pacote de polvilho indica que ele tem 500 gramas, veja. E esse pacote de arroz indica que ele tem 2 quilos. Tem aqui também esses dois objetos. Só de olhar para eles percebemos que um é bem mais leve que o outro, por exemplo, essa caneta e esse pacote aqui de arroz. Vamos então pegar esse objeto aqui, esse pincel, e colocar ele na balança. Olhando aqui no visor, percebemos que ele tem 25 gramas. Agora vamos pegar o pacote de arroz e colocar ele na balança. Observamos que tem mais de 2 quilos, né? 2 quilos e 12 gramas. Então, provavelmente, as 12 gramas é o plástico aqui, o pacote de arroz, certo? Então, usamos gramas para representar a massa de objetos bem leves e quilogramas para representar a massa de objetos mais pesados. Vamos fazer uma atividade? Identifique a unidade de medida apropriada para representar a massa dos objetos. Uma fatia de pão tem aproximadamente 30 o quê? Gramas ou quilo? Um gato pode pesar 10 o quê? Gramas ou quilo? Vou te dar um tempinho para responder.
Então, uma fatia de pão tem aproximadamente 30 gramas. E um gato ele pode pesar 10 quilos, pois é mais pesado. Se você respondeu assim, acertou. Muito bem. Quem pesa mais, a maçã, a banana ou a laranja? O que podemos fazer? Podemos colocá-los em uma balança e medir a massa de cada tipo de fruta. Quem pesa mais ou pesa menos? Vamos lá, então? Eu tenho comigo aqui 3 maçãs, 3 bananas e 3 laranjas. Então, eu vou colocar primeiro as 3 maçãs na balança. Vamos ver quanto é que deu? 327 gramas. Anota aí, 327 gramas. Agora, eu vou pegar as bananas. Vamos ver quanto que deu. 213 gramas. E, por fim, agora as 3 laranjas. Vamos colocar elas aqui em pé certinho. As 3 laranjas deu 720 gramas. Qual das frutas tem a maior massa e qual das frutas tem a menor massa? Olhando então para esses valores, percebemos que a fruta que tem a maior massa é a laranja. Vimos que ela tem 720 gramas. E a fruta que tem a menor massa é a banana, com 213 gramas. Assim, ao medirmos, utilizando uma balança, a massa de um produto, objeto ou pessoa, podemos anotar os valores da massa de cada um e fazemos a comparação. Quem tem a maior massa e quem tem a menor massa. Vamos fazer uma atividade? Ordene as massas desses eletrodomésticos em ordem crescente, da menor para a maior. Temos aí registrado nessa tabela o fogão com 24 quilos, o liquidificador com 2 quilos, a geladeira com 54 quilos e o micro-ondas com 16 quilos. Vou te dar um tempinho para responder. Então, fica assim, o eletrodoméstico que possui a menor massa dessa tabela é o liquidificador, com 2 quilos, possui a menor massa. E o eletrodoméstico que possui a maior massa é a geladeira, com 54 quilos. Então, na ordem ficou assim, liquidificador com 2 quilos, micro-ondas 16 quilos, fogão 24 quilos e geladeira 54 quilos. Se você respondeu assim, acertou. Parabéns. Pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Se você ainda não marcou a sua presença, aponte seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e marque a sua presença. Legal? Vamos relembrar o que aprendemos hoje? Nós aprendemos que a massa é uma grandeza que mede a quantidade de matéria que compõe um corpo. Aprendemos também que a balança é um instrumento utilizado para medir a massa e existem diferentes tipos de balanças. Aprendemos que as unidades de medidas mais usadas são o quilograma e o grama. E aprendemos que 1000 gramas é igual a 1 quilograma, ou 1 quilo. Então, que tal praticar um pouco do que aprendeu? Reflita sobre as situações do seu dia a dia em que você precisa medir a massa de um produto ou objeto. Faça a medida da massa de algum produto ou pessoa, anote e envie suas respostas e as suas dúvidas para as nossas redes sociais.
Esse WhatsApp que está na tela, 996610143, ou no Instagram, ou Facebook, ou no nosso site. E não esqueça de nos marcar. Nossa aula chegou ao fim, mas fique ligado, porque na próxima aula tem muito mais. E não se esqueça, mesmo distantes, estamos juntos.